Olá, tudo bem? Nessa videoaula, eu quero apresentar para vocês alguns pontos que explicam a questão palestina nesses conflitos árabe-israelense. Vamos lá? Na luta a favor dos palestinos, surge em 1959 a Al-Fatah, um grupo guerrilheiro, comandado pelo Yasser Arafat. Este grupo vai compor a Organização para a Libertação da Palestina em 1964, presidida pelo então Yasser Arafat, o líder que assume a posição na luta pela defesa dos palestinos, inclusive com ataques violentos e sendo então considerado um terrorista. Na luta pelos palestinos nos anos seguintes, nós vamos perceber que na Guerra dos Seis Dias de 1967 e em 1973, na Guerra de Yom Kippur, os palestinos continuam perdendo a sua chance de ter um Estado nacional e, inclusive, a própria autonomia no território em que eles habitam, que são a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Esse conflito dos palestinos com os israelenses e a luta dos palestinos pelo seu território continua, e ele vai se deflagrar mais uma vez na primeira intifada. A primeira intifada, o levante árabe, em que os palestinos se revoltam contra autoridades israelenses e eles lutam nas ruas com paus, pedras e coquetéis Molotov. Foi neste momento, por exemplo, que surge o grupo radical Hamas. Nós também vamos considerar neste momento que a questão palestina passa a ser uma causa vista pelo mundo, principalmente depois de Israel reprimir os palestinos violentamente. Por conta da primeira intifada, ocorre em 1993 os Acordos de Oslo. O presidente Bill Clinton dos Estados Unidos vai intermediar um acordo com Yasser Arafat, líder dos palestinos, da Organização para a Libertação da Palestina, e o Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel. Ambos chegam ao acordo que Yasser Arafat reconhece o Estado de Israel e Yitzhak Rabin, inclusive, reconhece a autonomia da faixa de Gaza e da Cisjordânia e de um futuro Estado palestino. Ambos ganham o Prêmio Nobel da Paz por este ato. E Yasser Arafat deixa de ser visto como terrorista e passa a ser visto como um líder dos palestinos que luta pela causa de maneira pacífica. Em 1994, Israel e Jordânia assinam um tratado de paz e o presidente dos Estados Unidos reconhece a necessidade de um Estado palestino. Um grande avanço nessa luta, visto que os Estados Unidos sempre esteve ao lado de Israel. Em 1995, Yitzhak Rabin é assassinado por um judeu radical por não concordar com os acordos de Oslo. Isso antes mesmo dele fazer um discurso histórico pelo fim do conflito com a Palestina. Nós vamos percebendo, então, as dificuldades desses acordos. Nos anos 2000, ocorre a segunda intifada. Ariel Sharon, ele resolve visitar uma mesquita islâmica na parte de Jerusalém que é considerada islâmica. Os palestinos observam este ato como uma provocação e isso detona uma nova revolta popular, dessa vez com armas, de forma muito mais violenta. Em 2002, Israel resolve construir um muro entre Israel e Cisjordânia. A nação israelense vai alegar o fato deles sofrerem constantemente ataques terroristas, então eles querem se proteger, construindo este muro. Este muro é muito criticado no mundo, pelo fato da população que habita ali a Cisjordânia ficar cercada e presa dentro daquele território. Inclusive, ali na Cisjordânia, moram judeus e palestinos. Os judeus, ao atravessarem para Israel, conseguem com mais facilidade. Palestinos precisam, então, ser revistados. Este é o Muro da Vergonha. Em 2004, morre Yasser Arafat. Abbas assume o seu lugar no Fatah, substituindo o comando dele na Autoridade Palestina. Antes, Organização para a Libertação da Palestina, agora se chamando Autoridade Palestina. Abbas volta a se manifestar contra a formação do Estado de Israel. 2006, 2007, o grupo islâmico Hamas vence as eleições na faixa de Gaza. Na prática, eles possuem o controle daquela região. O grupo Fatah
que está na Cisjordânia, não concorda com as eleições do Hamas. O Hamas foi um grupo radical que surgiu ali na primeira intifada. Eles são um grupo sunita, considerados como um grupo terrorista para Israel, Estados Unidos, União Europeia, por exemplo. Já para a Turquia e Catar, o Hamas é considerado um grupo legítimo de resistência à Palestina. O grupo Hamas tem um braço militar e um braço filantrópico. Ele oferece ajuda ali à população da Palestina. Esse é um dos motivos pelo qual eles conseguem ainda a adesão de algumas pessoas. Em 2008, após trégua de 6 meses entre Hamas e Israel, o grupo volta a lançar foguetes da faixa de Gaza em direção à nação israelense. Em 2009, Israel, por sua vez, invade. Bom, nós podemos perceber que ao longo desses anos, cada vez mais vai ficando difícil acordos entre palestinos e israelenses. E os palestinos não possuem o reconhecimento de seu território. Nós vamos ter uma virada nessa parte em 2012, quando a Organização das Nações Unidas reconhece o Estado da Palestina. A nação brasileira, Rússia, China, Alemanha, outras nações do mundo também reconhecem o Estado da Palestina. Contudo, Estados Unidos e Israel rejeitam. Inclusive, Israel afirma não ceder para ao Hamas, que controla a faixa de Gaza, devido aos seus atos violentos. Nós vamos percebendo, então, que é cada vez mais difícil essa situação entre palestinos e israelenses. Também não podemos negar o direito dos palestinos de terem o seu território reconhecido. Não significa, por exemplo, que todos os palestinos apoiam o Hamas, que todos os palestinos são violentos e terroristas, ou até mesmo que todos os palestinos são islâmicos. Nós temos, por exemplo, palestinos cristãos, temos árabes cristãos que moram na nação de Israel. Em uma publicação no estado de São Paulo, o jornalista Guga Chakra, ele, que é especialista em relações internacionais, nos apresenta alguns exemplos que desmistificam um pouco as coisas que pensamos a respeito dos palestinos. Vamos lá. Para Guga Chakra, Hamas é um grupo radical. Palestinos fanáticos são os membros dele. O Yasser Arafat, por exemplo, chegou a se casar com uma mulher cristã e ele inclusive batizou a sua filha. Na vanguarda da luta pelos palestinos sempre estiveram, por exemplo, palestinos cristãos, não necessariamente palestinos islâmicos. Um maior intelectual em defesa dos direitos dos palestinos, por exemplo, é o Eduardo Said. Ele é cristão. Todos os líderes religiosos cristãos da Terra Santa se identificam com os palestinos. Na faixa de Gaza, por sua vez, ocorre perseguição aos cristãos. Bom, podemos perceber como é difícil a resolução na situação dos povos palestinos. Cabe a nós torcermos para que, naquele lugar do mundo, haja paz. Um abraço a todos, eu espero mais uma vez ter conseguido contribuir com a sua aula.